Existe uma situação em Búzios aqui, de uma área que na verdade é Cabo Frio, que tem duas famílias discutindo a posse de um imóvel porque o nome dos dois patriarcas é homônimo. Caramba. E lá na transcrição não tem CPF, não tem identidade. E aí como é que eu sei que esse cara aqui realmente é o patriarca dessa família e não dessa? Estamos aqui mais uma vez com o Búzios Podcast e o programa é Nós Vamos Invadir Sua Praia. Gente, hoje a gente está com uma mega assessoria jurídica. Um advogado de renome na cidade de Armação dos Búzios, Cabo Frio, toda a região dos Lagos. Aliás, estado do Rio de Janeiro, todo o Brasil. Ele está exercendo a sua função com maestria. E a gente vai falar de um grande problema e de alguns problemas. Que advogado foi feito para resolver problema, né, doutor? É verdade. Trazer a solução, né? Doutor Rafael Fontinelli. E a gente vai puxar um assunto aqui bem polêmico em Armação dos Búzios, que é aquela questão imobiliária, né, doutor? Direito imobiliário. Pô, é posse? É propriedade? Tem RGI? Não tem? Essa confusão existe em Búzios há muitos anos e é meio que o tempo todo. E o doutor Rafael Fontinelli, obrigado, vai estar aqui para esclarecer bastante coisa para a gente. Fala comigo, doutor. Oi, Ian. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui. Você que é uma pessoa que eu tenho uma admiração grande, além de ser um grande amigo que a vida me deu. É uma honra estar aqui discutindo um assunto que é algo que eu vivo todo dia e tenho assim muito amor pelo que faço, né? Assim, que é advogar na área imobiliária. Enfim, esses problemas imobiliários em Búzios são antigos, grandes e parece que não tem fim, né? Assim, todos os dias surgem novas discussões, né? É verdade, doutor. E assim, eu fico impressionado porque muita gente tem uma propriedade, né? Tem a posse de uma propriedade ou tem a propriedade em si e não sabe se realmente tem, né? A pessoa mora ali, não está morando de aluguel, está morando porque ou herdou de alguém ou comprou de determinada forma, mas não sabe se é realmente o dono daquela posse, daquela propriedade, daquela casa, terreno que seja. Dá um parecer mais ou menos para a gente, doutor, o que acontece em Armação de Búzios? Isso é um problema sério e comum aqui, não é? É verdade, Ian. Assim, a gente tem, por exemplo, na área da Rasa, você tem ali uma ocupação de data aí de década de 30, 1930, de um alemão chamado Eugênio Ranold, que é dono de grande parte das terras. Você tem uma parte que é da família Gonçalves. E aí você vem aqui mais para o centro da cidade, algumas famílias tradicionais, com alguns registros de imóveis, algumas documentações. O próprio José Gonçalves da Silva, que deu o nome à praia ali de José Gonçalves. Sim. E aí você tem uma precariedade de registros. Então, esses registros ainda ficavam na paróquia da igreja de Cabo Frio, Nossa Senhora da Assunção. E aí você vê um processo de expansão urbana da cidade, que até então era uma aldeia, né? Até, vamos imaginar assim, até a década de 60, era predominantemente uma aldeia de pescadores. E com esses donos, né, esses latifundiários, donos da maior parte dos imóveis. E aí, a partir da década de 70, 80, você começa a ter uma ocupação muito grande da cidade, uma especulação imobiliária. E aí você vai tendo um crescimento, muitos lugares de forma desordenada, e também, por sua vez, às vezes até de forma ordenada, mas sem registro. Você não tinha, assim, o que se mostra, né, pela cidade, você não tinha as pessoas que estavam aqui não tinham uma preocupação em relação à regularização, à regularidade da sua documentação. Então, por exemplo, você tem os próprios familiares da família Gonçalves, talvez ocupando ali imóveis que, por uma questão de, por exemplo, não ter sido feito um inventário. Eles estão ocupando uma terra que é deles, por herança, de propriedade, só que talvez por uma questão de não ter sido feito o inventário, eles só têm uma propriedade, mas não regularizada. E aí você tem também outros lugares, propriedades grandes, por exemplo, José Gonçalves, que foi preso pelo Marquês de Pombal, depois uma série de ocupações que vão se dando nas terras dele, né? Porque não havia também dele a preocupação de vir aqui, de regularizar, e quem foi ocupando acabaram sendo pessoas posseiros. Você tem muito, por exemplo, agora os quilombolas na Rasa, uma ação do Ministério Público Federal, com o INCRA, reconhecendo a ocupação deles e titulando eles, dando o registro do imóvel. Legitimando realmente que os quilombolas são proprietários. Exatamente. Que bom, né? Exatamente. Uma Não, é algo fantástica, né? fantástico. Esse é um trabalho que surgiu até no governo de Lula, 2003, que é a titulação das terras dos povos quilombolas. É uma realidade nossa da cidade. Você tem áreas ali no centro da cidade onde você tem famílias tradicionais, onde aconteceu a mesma coisa. As pessoas, os filhos, foram tendo os filhos e filhos, e esses imóveis, cada um foi fazendo um puxadinho,
um filho, para um neto. E aí você tem aquelas pessoas ali ocupando imóveis que são tradicionais deles. A tradição ali, o imóvel, o registro está no nome de um antepassado. Só que eles não fizeram, não houve inventário, não houve regularização da obra, não houve desmembramento da terra. E hoje também a gente está tendo bastante conflitos fundiários na Baía Formosa. Assim, Acho que desde sempre, né, doutor? Meu Deus. Ali é uma região bem complicada, né? E a gente sempre escuta falar, tá sempre viralizando aí na mídia, algum entreveiro imobiliário ali. Doutor, assim, acho que uma grande dúvida da maioria da população, até quem tem seus terrenos, né, suas casas e suas posses, ela tem aqui, foi o que eu disse no início do programa, ela tem lá um documento, por exemplo, ela não tem um registro, não tem um RGI, mas ela tem, de repente, uma escritura ou um documento de compra e venda. Hoje, nos dias de hoje, essa pessoa ela consegue, com certa facilidade, no nosso município, regularizar a sua posse, a sua propriedade, afinal de contas ela investiu naquilo, comprou com dinheiro suado e ela tem condições de ter, por determinada, a sua posse? Olha, hoje é possível você regularizar a sua posse, transformar ela em registro. Inclusive, hoje o município de Armação dos Búzios está aplicando uma lei federal, que a gente comumente chama de lei de REURB, a lei de regularização urbana, que deu poderes para tanto você, enquanto particular, requerer a sua regularização do seu imóvel, quanto o próprio município também fazer isso de forma coletiva, né? Então, assim, eu já ouvi disso está sendo tratado em Sembraças, José Gonçalves, em alguns locais da cidade. Então, assim, é possível essa regularização. E aí a regularização vai acompanhar não só a questão do documento, mas também da construção. Porque, por exemplo, você tem um terreno, vou imaginar aí um terreno de 500 metros quadrados, e aí você dividiu esse terreno e tem 2 casas. A lei da REURB permite essa regularização, ainda que a legislação municipal não autorize. Então existe uma lei federal de 2017 que ela vai tentar trazer um equilíbrio para todos os programas de regularização dos municípios. E aí ela traz a regularização da obra e ela traz a título ainda não definitivo no sentido de um registro, mas você consegue uma certidão de regularização fundiária. Entendi. Que é levada a registro no cartório, mas ainda não te dá propriedade. Assim, é algo muito discutido, tem algumas ações no Supremo tentando declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Só que também a gente acaba esquecendo do uso capião. É verdade. Que desde Fala um pouquinho sobre o uso capião, doutor, então. Uso capião. O uso capião ele é um instituto muito antigo. Assim, se acredita que surgiu em Roma. Surgiu ainda em Roma há 2.500 anos atrás. E no Brasil o uso capião é admitido desde do ano de 1800. A gente, inclusive, a primeira lei de terras do Brasil, que é a lei de 1850, diz, olha, se você reside num terreno, você dali fez a sua moradia, você ocupa ele cultivando, dando alguma finalidade econômica, você vem até a nós, governo, então ali o Brasil já estava no seu processo de independência, você consegue o título de propriedade do seu imóvel. E aí isso vem se assim, aperfeiçoando, né? Hoje, por exemplo, você tem uso capião com 2 anos. 2 anos estabelecido naquele local, você comprova e acaba... Sim, tem a chance de... Se você, por exemplo, obter o uso capião hoje de 2 anos é aquele onde você adquire a propriedade do seu cônjuge, né? Assim, tem aquela história de que... Eita, meu pai essa aí é outra confusão, né? Meu pai foi comprar cigarro e não voltou mais. E aí esse cônjuge que abandonou o imóvel, aquele que ficou... permaneceu, se apossou, virou dono. Vira dono da parte daquele. Olha só isso, gente. O senhor falou, doutor, acho que para deixar bem claro para os nossos internautas e seguidores, quer dizer que o sistema do REURB ele pode ser feito independentemente por cada morador, por cada proprietário, e pode ser também uma ação conjunta, isso diz o quê? De um loteamento, de um condomínio, de várias casas ao mesmo tempo? Seria isso? Sim, na verdade... E é necessário um advogado, cada um pode fazer, ou é mais viável ter um advogado para fazer isso, ou vai direto na prefeitura? Como funciona para os nossos internautas ficarem ligados? Que eu acredito que muita gente, isso é de interesse de muita gente, e realmente está acontecendo em alguns lugares, né? No nosso município. A sua pergunta é muito interessante, assim, por exemplo, na cidade de Cabo Frio, eles só admitem o pedido de REURB de forma coletiva. Então, por exemplo,
teria que se juntar a um grupo de residências, um grupo de pessoas para fazer o requerimento. Já o município de Búzios admite o requerimento individual, que é o que muitos municípios fazem. Então você pode requerer a regularização do seu imóvel. E aí, por exemplo, vamos imaginar que você esteja num condomínio, você pode pedir para o seu condomínio, isso não vai limitar. O requerimento do REURB não necessita de um advogado, não precisa ser subscrito por um advogado, diferente já do uso capião, que depende de um advogado assinando. No caso do REURB, você tem duas situações. Uma, a REURB de propósito específico, quando eu, por exemplo, quero regularizar a minha construção, e aí há uma adoção de um critério social, dependendo da renda, de quem está requerendo. Se a renda, o município entender que a pessoa está em uma situação de vulnerabilidade, quem tem que arcar com todos os custos, por exemplo, de planta baixa da casa, planta do terreno, topografia, todos os custos de cartório, todos eles há uma isenção para aquele requerente. Então, assim, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não ficam de fora da REURB. Desde que demonstrada a sua situação, o município é obrigado a arcar com todos os custos. Você mesmo que também participa de uma associação, vocês, enquanto associação de moradores, podem requerer a REURB para o bairro de vocês. A REURB permite que seja feito, por exemplo, pela Defensoria Pública, por associação, o próprio Ministério Público. Então, assim, a lei permitiu que vários atores possam atuar e participar e dar início a esse processo de regularização daquele núcleo urbano informal consolidado, né? Assim, esse é o que a lei estabelece. É bem abrangente, então, a REURB, e a gente viabiliza muito através de várias vertentes, né? O senhor falou de associação, de pessoas por si só, e auxílio ou não de advogado. Então, tem várias maneiras do contribuinte comprovar a sua posse através do REURB, né? Bem interessante. Pessoal, então, quem tiver interessado aí, pesquisa, corre atrás de certificar, né, sua propriedade para evitar, porque gera muito conflito, né, doutor? Muito conflito. Caramba, gera muito conflito. Tem um dono que comprou de um, daqui a pouco aparece outro. Isso acontece muito aqui. Comprou de um, não, o dono era ele, e aquela confusão, vamos embora todo mundo para a delegacia. E o senhor, doutor, volta e meia pega um caso desse, como é que são as coisas? Olha, eu acho que eu pego por semana uns 2 desses. Desses casos, né? Meu Hoje Deus foi do céu. dia de mais um. Ah, é? Um conflito no centro da dia, cidade. né? Todo dia, né? Quase todo dia é um conflito novo. E, doutor, como é que é essa história, né, dessa confusão que infelizmente acontece por não se certificar a propriedade? Ela tem um histórico, é recente, isso é centenário? Como é que funciona isso, na verdade, doutor? Olha, isso surgiu já no início da ocupação do Brasil, né? Quando Certo. os franceses começaram a querer ocupar o território, a coroa de Portugal ela teve a ideia de utilizar uma lei que eles haviam criado para ocupar a Ilha da Madeira. E aí trouxeram para o Brasil pessoas que iam ser capitães de determinadas áreas. E a eles foi dado o poder de administração e de conceder o uso da terra. São aquelas capitanias hereditárias. Exatamente. E aí eles começam a ocupar, a ceder o direito para pessoas, e esses capitães voltam para a Europa. E aí ficam recebendo dinheiro. Ali começou a confusão. Começou a confusão. E aí quem tinha Tá durando até 2023. Tá até agora. Eu acho que não vai acabar não, hein? Meu Deus, tá demais. Enfim, e aí eles cediam, e aí o cessionário cedia para um terceiro, um outro. Tem um caso célebre que aconteceu em 1822, que é Manuel Delfonso, se eu não me engano. Eu até anotei o nome dele aqui, que ele tá lá na casa dele, com a família dele, ele comprou o direito de alguém que havia comprado de alguém, que chegou até o capitão. E esse capitão da determinada capitania dele, que se situava ali no território de Minas Gerais, ele concede um novo direito para uma outra pessoa, e a pessoa que comprou chega lá na casa dele e fala: essa terra aqui é minha, você está na minha terra. Acontece aqui toda hora. Cara, e esse Manuel vai dizer assim: olha, eu estou há 20 anos aqui. Ninguém nunca me incomodou. Eu sou um terceiro de boa fé. Eu comprei acreditando que comprei legalmente, né? Enfim, e ele começa uma discussão em defesa da posse dele, né? E o tribunal, na época, que chamava Mesa de Desembargo do Paço, dá uma decisão dizendo o seguinte: olha, não se concede mais direito a ninguém até se vir uma lei para regulamentar essa ocupação. Porque a alegação do Manuel era muito forte. Ele: olha, quantas pessoas também não estão na mesma situação que eu? E aí, simplesmente porque foi dado um novo direito, vão me tirar da minha casa?
Quantas pessoas também vão ser tiradas da sua casa? E aí, naquele momento, se interrompe, né? Até 1850 você não tem mais cessão de terra para ninguém. Foi interrompido. Foi interrompido, né? E, enfim, a doutrina chama de período de posses, né? E aí, ao invés de se solucionar o problema, o que aconteceu? Não tinha mais o governo, não se podia conceder. Qual foi a estratégia? Não, mas eu não estou concedendo uma nova, eu já tinha essa, e aí agora eu estou subdividindo para uma outra pessoa. Aí o governo vai e cria uma regulamentação e diz assim, não, mas só pode cada um ter uma quantidade de léguas. Aí o que eles fazem? Olha, mas eu estou cedendo para o meu filho, que acabou de nascer. E aí começa um comércio ilegal de posse de terras e... Uma verdadeira confusão. Enfim, uma confusão gigantesca que se estende até hoje, Jean. Meu Deus do céu. Não é simples, né, doutor? Não é. Até é viabilizado pelo esse processo do REURB. Solução, porém a solução às vezes ela não é tão simples quanto se imagina, né? Não são, O senhor tem assim, uma sugestão para dar para os nossos internautas e seguidores aí, para eles poderem ficarem legais aqui? Eu acredito que muita gente em Armação dos Búzios tem esse problema, né? Comprou ou herdou e não está seguro em relação à sua propriedade. Se eu tenho assim uma sugestão, esse pessoal pode fazer de imediato para poder ter esse documento? Sim, hoje a gente tem, como eu falei, vários instrumentos da REURB, a uso capião. Hoje, por exemplo, você consegue fazer um pedido de uso capião diretamente no cartório. Um processo judicial que levava em média de 5 a 10 anos, hoje você consegue finalizar o procedimento com 1 ano. E você, por exemplo, que não tem condições de arcar, por exemplo, com o custo de um advogado, com o custo da planta, com os custos do cartório, você pode procurar a Defensoria Pública e eles fazem esse serviço para você. Esse é um serviço de advocacia do Estado. Você vai conseguir ali, por exemplo, assessoria jurídica e aí você precisa comprovar os elementos de que você alcançou o direito de ter o seu registro em razão da posse, né? Então, por exemplo, você vai comprovar lá, imagina um imóvel hoje de até 250 metros quadrados, você pode comprovar apenas posse de 5 anos. Você demonstra que você reside nesse imóvel como sua moradia habitual da sua família, prova esses 5 anos, e aí você vai fazer um pedido de registro desse reconhecimento da propriedade decorrente da uso capião via cartório de imóveis, aqui no cartório de Búzios. E o registro do uso capião ele tem algo interessante, que ele independe, por exemplo, de a sua construção ter a licença de obra. Ah, não sabia disso. Você Olha não precisa da licença de obra. Não precisa ter a licença de obra. O certo é ter, mas de repente a pessoa não conseguiu, fez a obra, que acontece também muito, vamos falar a verdade aqui, e isso ainda assim ela consegue, então, certificar o seu uso capião. O REURB não? O REURB não. O REURB você também consegue. Caramba. Sai a regularização tanto da construção quanto da ocupação, né? Entendi. Porque você tem aqui na cidade, por exemplo, zona de ocupação controlada da vida silvestre, por exemplo. Certo. Uma ocupação de 7,5%. E aí você tem uma fração mínima de lote ali de 2.000 metros quadrados. Vamos imaginar que o seu lote tenha 300 metros. Sim. Através do uso capião, vai ser feita uma matrícula para o seu lote ali, para o seu imóvel, com aquele tamanho, mesmo que a legislação municipal não permita. Uhum. E ela vai dizer lá, por exemplo, no Código de Normas da Corregedoria do Tribunal, diz lá que dispensa a exigência. Está bem claro isso. Do habite, da licença de obras, né? Assim, não estou estimulando também ninguém a fazer construção irregular. Pelo contrário, gente. A gente precisa, bem colocado, doutor, a gente precisa prestar muita atenção nas nossas construções, porque isso, gente, impacta totalmente no nosso ambiente aqui. Se a gente constrói errado, a gente está infringindo as regras e a lei orgânica do município, está atrapalhando o vizinho, está atrapalhando o ecossistema, está atrapalhando tudo. Então vamos procurar fazer a coisa certa, né? Ninguém está aqui fomentando o desacordo com o ecossistema, com o social, com a evolução. Muito pelo contrário. A gente aqui no programa, a gente está trazendo esclarecimentos para as pessoas seguirem passo a passo até chegarem a uma solução. Doutor, fundamental a gente deixar isso bem claro, né? E é muito importante sua colocação e eu acho que vai ser de muito valor para a maioria, não vou dizer a maioria, mas bastante gente aqui no município tem esse problema. Até porque, assim, eu coaduno de uma corrente no sentido de que
imagine que eu adquira a propriedade através do uso capião de um imóvel, por exemplo, está numa área de preservação permanente. Poxa, nem falo. É a nossa paixão aqui. Isso eu entendo que, ainda que seja dispensada a licença de obra, a ocupação, por exemplo, de uma área de preservação permanente, Nem tem que existir, na ela verdade. não pode acontecer. Não Então, pode nem assim, acontecer. isso não impediria, por exemplo, uma promoção de uma ação civil pública do município ou do Ministério Público para demolição da construção. Claro. Por exemplo, uma Já construção... está dizendo, área de proteção permanente. Então, Não pode. não pode, não vamos tentar acabar com um ambiente que é tão importante. Exatamente. E no nosso município, nós somos uma península que vive do turismo e o turismo implica e é implicado no meio ambiente está pleno, né? Em condições de uso, limpo, saneado, né? Se não for isso, daqui a pouco a gente não vai conseguir curtir esse paraíso que a gente vive. Exatamente. Doutor, fundamental a sua colocação. Teria uma coisa que o senhor precisa falar para a gente aí, que eu sei que é um histórico do senhor em relação a essa sua luta em prol dos habites, dos documentos. Como é que é essa sua história aí? O senhor precisa contar para a gente como é que o senhor começou com isso aí. Foi sempre sua vertente Olha, jurídica? Eu comecei no direito com a intenção de prestar concurso, né? Certo. E aí acaba assim, um sonho de criança, enfim, e acabei me caminhando para a advocacia. Bacana. E um dos primeiros processos que eu tive contato foi uma questão de disputa de um imóvel, disputa da posse de um imóvel. Já caiu no seu colo uma causa relacionada ao direito imobiliário? Exatamente. E ali eu comecei a tentar entender, né, assim, o que o meu cliente estava alegando, qual era o direito que ele tinha, se ele realmente tinha direito a ter a posse daquele imóvel, se a pessoa que estava contestando a posse dele, ela tinha um direito melhor do que o dele. Quem é que tinha o direito, como se esse direito surgiu, e aí eu comecei a tentar entender, né? E aí comecei assim, a perceber que, por exemplo, muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade em razão da falta de conhecimento. E isso acabou, assim, a minha paixão por pessoas, acabou me levando a tentar entender e até mesmo encontrar uma maneira de auxiliar esses que não têm conhecimento, né? Assim, que estão numa situação de vulnerabilidade, tentar encontrar mecanismos de forma em que a gente possa auxiliá-los. Por exemplo, eu tenho processos de pessoas que assim, estão em situação de muita vulnerabilidade. Sem condições nenhuma de manter, né? E eu muitas vezes ocupando imóveis há 20, 30 anos e agora você, por uma questão de especulação imobiliária, você tem empresas, assim, pessoas num poder econômico grande lutando para retirar essas pessoas desses imóveis. E a gente está ali trabalhando, lutando, fazendo um trabalho pro bono, assim, um trabalho sem custo para as pessoas, tentando defender o direito delas à aquisição da propriedade em razão do decurso do tempo. Sim. E essas são aquelas, perdão, doutor, essas são aquelas pessoas que justamente não conseguiram nunca certificar sua propriedade. Exatamente. E aí, em determinado momento da vida, hoje estão passando um problema grave, que é estar fazendo parte de uma ação para sair daquilo que se mantém como residência, como lar, né? Como posse que seja, durante sua vida toda, 10, 20, 30 anos que seja. É uma coisa muito, muito complicada, né? Por isso que cada um tem que procurar cuidar disso. E é difícil, né, doutor? Não é fácil, né? Não é fácil. Graças a Deus, a gente ainda tem aqui, acho que de tanto se ver esses conflitos, até os magistrados daqui já têm assim, até um conhecimento mais aprofundado do direito imobiliário, até para dirimir as questões, né? Porque assim, são questões muito específicas. Eu costumo comparar o direito à medicina. Por exemplo, tem um médico ortopedista, o outro é oftalmologista, o outro é geriatra, o outro é ginecologista, cada um com sua especialidade. Todos são médicos, o clínico geral é médico, pode atender qualquer paciente, mas são questões muito específicas do direito que depende de muito conhecimento, de se estar o tempo inteiro se atualizando e, em alguns momentos, até assim, se utilizando a experiência para talvez tomar a melhor decisão, porque nem todos os conflitos a gente tem soluções claras na lei, né? Assim, porque os conflitos, as pessoas vão evoluindo, o conhecimento, as coisas mudam muito rápido. Né? Então você depende de, às vezes, aplicar não só a lei, mas a norma, os costumes, aplicar outros princípios. Por exemplo, quando você tem a demolição de uma construção, de uma casa,
e o meio ambiente. Você tem dois direitos sendo protegidos. Assim, a Constituição garante o direito à propriedade, à moradia, mas também garante o direito ao meio ambiente. Como é que Claro. se resolve isso? Né? Assim, acho que é um desafio até para o tribunal em si. Né? Assim, por exemplo, tem um caso na Rasa ali que se buscava a demolição de casas que estavam numa área que deveria ser protegida. E as pessoas eram humildes, situação de vulnerabilidade, o município não fiscalizou quando deveria. E aí agora o município também não tem um programa para realocá-las. E aí como é que se resolve essas questões, né? Assim, eu acho que isso assim, precisa ter muito também discutido, né? Doutor, porque a partir do momento que a pessoa se configurou como proprietária ou posseira daquele local, né? Esse local, em determinado momento, ele já era uma área de proteção ambiental ou se tornou? Porque no caso do Parque Estadual da Costa do Sol, todo mundo sabe que o Estado do Rio de Janeiro ele não indenizou como deveria, né, os proprietários daquelas áreas que são de preservação hoje permanente. Né? Criou-se um parque aí, inclusive está sendo discutido aí uma redelimitação desse parque, coisa que eu particularmente acho fundamental, porque já tinha muita gente morando em determinados locais que passou a ser parque e essa pessoa não foi, olha só, você não vai mais morar aqui porque agora é parque, então você está sendo indenizado. Essa pessoa foi simplesmente retirada dali e uns estão há anos na justiça, assim, a coisa foi meio birimbolando, meio complicando. Então deveria ter sido feito de uma outra forma, né? A pessoa ser indenizada ou realocada. Eu acho que seria o justo, sendo que o ambiente ele tem que ser preservado de qualquer forma. Então acho que o mais óbvio a fazer é indenizar ou realocar aquela pessoa para esse parque se configurar. Está havendo agora um processo aí de redelimitação, o senhor deve estar sabendo, e eu acredito que isso vai ser equilibrado, porque é uma situação extremamente complicada. Você ser proprietário de um lugar e não poder morar naquele lugar porque em determinado momento criou-se um parque ambiental ali. Aquele parque não existia, ele foi criado e você já estava ali. É bem complicado. Exatamente. Né? É bem complicado. E são inúmeros casos dentro desse parque, provavelmente dentro de outros criados aí no nosso estado, né, doutor? Essa situação do Parque da Costa do Sol é uma situação longa, assim, complexa e de falhas demais do Estado. Por exemplo, não tem plano de manejo das Sim, pessoas que estão ali. deveria ter. Você não tem a devida e justa indenização. E aí, hoje, o STF até retirou de pauta e recolocou para março, se eu não me engano, desse ano, nesses casos em que o Estado o Estado não desapropria, e aí, por não desapropriar, não tem, em tese, a obrigação de indenizar antes, mas, ao mesmo tempo, você tem um esvaziamento do valor econômico do bem, você tem uma limitação de uso, e aí você acaba criando uma forma de desapropriação indireta. E aí a discussão no STF se é desapropriação indireta, tem que seguir a regra da desapropriação, tem que indenizar com a sentença, ou só tem que indenizar em precatória. Aí a pessoa leva 40 anos para receber. Morre, inclusive, muitos, né? Não recebem. Não recebe. E a pessoa às vezes está naquela condição que só tinha ali para morar, que só tinha ali para sobreviver. É muito complexo. É né? complexo. Eu espero que agora com esse processo de redelimitação que está em pauta, né, minimize, né, esse problema aí, porque temos que equilibrar a sustentabilidade, né? O meio ambiente tem que ser preservado. Exatamente. E as pessoas têm que sobreviver, viver, né, e se desenvolver, né? Então, assim, eu achei muito importante sua colocação na complexidade que é a questão do nosso tão importante também Parque Estadual da Costa do Sol, né, doutor? Verdade. É muito importante para a nossa cidade, para a região, acho que para o estado, para o país inteiro. Só que realmente, assim, tem que haver essa discussão, equilibrar os direitos e, enfim, eu acho que é algo ainda a se discutir, algo que precisa ser feito, assim, e acho que já está se estendendo isso há mais de 15 anos, né? Desde que o parque foi criado, né? Assim, situações que não foram resolvidas, que precisa haver uma atuação política pública, né, do Estado em solucionar. Enfim. Doutor, eu vejo aqui em Búzios, né, nós criamos, a prefeitura criou maravilhosamente agora, recentemente, 2 unidades de conservação, que é o Parque Municipal Águas de Tucuns e Restinga, Parque Municipal Restinga e Dunas de Tucuns. São 2 unidades de conservação municipais maravilhosas, né, daquela área ali de Tucuns, que, poxa, aquilo foi um avanço muito grande em termos de iniciativa ambiental dessa gestão. Quero parabenizar o nosso prefeito, o secretário de Meio Ambiente e toda a equipe em transformar isso em parque.
Porém, a gente vê algumas propriedades ali por trás ainda avançando, né? Então, assim, a necessidade de conscientização da população, né? Que está, de repente, equivocadamente comprando ou vendendo, né? Propriedades ali, e fiscalização, né? Por parte também do nosso poder público. E qual a visão que o senhor tem disso? Virou um parque ambiental, né? Virou um parque municipal de suma importância, né? Para o nosso ecossistema. Pô, mas tem gente construindo, doutor. Assim, que é isso? O eu, pessoal não tem consciência, o que é? eu tive a oportunidade de, por algum De estar ali. período, ocupar o cargo de subsecretário de Educação aqui da cidade, depois por um período de secretário. Eu sempre, enquanto gestor da pasta, pensei que é necessário se criar política pública de educação ambiental. Verdade. Eu acho que hoje... Em todos os níveis de escolaridade tem que ter. Se você ensina uma criança a importância, por exemplo, do meio ambiente, se você leva essa criança para plantar uma árvore, por exemplo, eu tenho certeza que ela vai criar um sentimento e nunca vai aceitar que ninguém chegue ali e derrube aquela árvore de forma abrupta, discricionária, arbitrária. Enfim, eu acho que isso a gente está vivendo. Eu, por exemplo, nasci em 89, eu sou do século passado, assim. Somos. A gente está hoje talvez vivendo um presente da falta de consciência que houve Com certeza. dos nossos antepassados. Eu acho que nunca se discutiu tanto a importância do meio ambiente hoje quanto no passado, né? Porque a conta está ficando alta, né? Aquecimento global, um monte de problema relacionado, inclusive, até à saúde, calor demais, ou frio demais, né? Então as pessoas estão, cara, o que está acontecendo? A gente acabou com o meio ambiente, está acabando com o meio ambiente. E está mais do que na hora de tomar providência. E, assim, eu acho que é indiscutível a importância do meio ambiente para a população, para a sociedade, para as pessoas de forma geral. Eu acredito que, assim, a nossa jurisprudência, os tribunais se consolidaram no sentido de que, por exemplo, não existe direito adquirido de poluir. Não existe. Não existe direito adquirido de poluir. Nem pode existir. Então, tecnicamente, qual é a aplicação disso no nosso mundo? Por exemplo, não se aplica a teoria do fato consumado. Certo. Por exemplo, mas eu poluí porque, por exemplo, naquele momento o município me concedeu autorização para eu construir, e aí agora eu já estou aqui há 20 anos, 30 anos, enfim. E assim, não existe direito adquirido de poluir. Se você está poluindo, assim, é até importante falar, assim, apesar de eu não ser criminalista, é que o crime é permanente. Você está em estado de flagrância o tempo todo. Você está degradando o tempo todo. Você configurou ali um crime ambiental. E estudando direito imobiliário, eu entendi que o crime se torna permanente porque você está impedindo a regeneração do próprio ecossistema. Então, assim... Está acabando com o solo, está poluindo tudo. Exatamente. Você vê que hoje, assim, as enchentes que a gente acaba tendo na cidade, o solo impermeabilizado, o caminho das águas... O caminho das águas ele foi totalmente deteriorado. Assim, exatamente. E agora a prefeitura, eu vejo, está se esforçando, né, para poder minimizar isso. E tem que haver medidas que possam conscientizar através da educação ambiental, políticas públicas, como o senhor deixou claro, em todos os níveis de escolaridade, para poder, daqui a um tempo, a coisa está menos pior. Exatamente. Porque vem avançando. E, doutor, essa pessoa que, infelizmente, acaba comprando, adquirindo por alguma facilidade, uma proposta boa, né, gente? Às vezes você tem uma proposta boa que ela pode se tornar perigosa, cara e problemática, que é você comprar um terreno numa área dessa. Por exemplo, eu citei agora as unidades de conservação, Águas de Tucuns e Dunas e Restinga. Gente, vamos pensar bem na hora de adquirir uma propriedade. Nós estamos aqui com o Dr. Rafael Fontinelli dando essas explanações fantásticas relacionadas ao direito imobiliário, que é para a gente prestar cada vez mais atenção. A gente vai conseguir juntar um dinheirinho, de alguma forma, vamos investir num terreno, numa casa, mas pensa bem na hora de estar fazendo esse negócio, que você pode estar também, além de estar comprando bem para você pode estar cometendo um crime ambiental e comprando um terreno numa área de preservação e vai te trazer uma série de problemas e constrangimento. Então, presta bem atenção de quem você compra, onde você compra, né, doutor? Para não ter problemas futuros e para também não degradar o nosso tão importante meio ambiente em Armação dos Búzios, né, doutor Rafael? Exatamente. Eu acho que Búzios tem cara de natureza, tem cara de meio ambiente cuidado, preservado. Acho que as pessoas, tanto nós quanto aqueles que vêm nos visitar, eles vêm para conhecer a nossa natureza, que é preservada. Verdade. Nossas praias precisam ser cada vez mais, né? Exatamente. E assim, eu acho que
Você tem que ter muito cuidado na hora de se comprar um imóvel. Assim, você que está nos ouvindo, é importante você ir ao município. E aí, assim, você tem 2 certidões, se eu não me engano, custam R$50. Uma certidão de enquadramento urbanístico e ambiental. Você saber qual é a situação, a taxa de ocupação que você daquele imóvel. Você verificar se ali realmente você pode construir, se não tem nenhuma restrição ambiental. Porque assim, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Verdade. Você não pode amanhã dizer, mas eu não sabia. Até para você não sofrer uma ação judicial amanhã para demolir a sua casa e talvez você, assim, todas as suas economias estarem ali depositadas e você perder tudo. Simplesmente porque você quis respeitar a lei, não quis tomar o devido cuidado de ir ao município. Vai ali na prefeitura, pede uma certidão. Eu quero uma certidão de enquadramento ambiental. Eu quero saber se nesse lugar onde eu tenho interesse de comprar, se tem alguma restrição ambiental, se eu posso realmente construir. Enfim, eu acho que também é uma questão de consciência de cada um, né? Assim, acho que é uma responsabilidade de cada um, tem que ser consigo mesmo. Vale sempre a gente lembrar, né, doutor? É consciência de cada um, mas a gente vai estar sempre lembrando a vocês para buscarem na prefeitura as medidas cabíveis, né? Na devida secretaria, né, de urbanismo, né, doutor? Exatamente. Para que você possa investir com segurança. E preservando o ambiente, não importunando não só de repente um vizinho que já está lá também já está erradamente, já não deveria estar lá, e vem crescendo desenfreadamente essas construções inadequadas, né? E se mergulhando num problema. Não vamos sair, não vamos entrar no problema, vamos buscar soluções. E não é difícil você chegar num órgão desse, pegar informação, pagar o que tem que pagar, não é tão caro, não é caro a taxa, né, para você ter essa consciência. E quem for fazer a obra, faça a obra adequadamente no local permitido. Isso aí para o nosso município, porque senão, gente, daqui a pouco a gente não vai ter por onde andar e o meio ambiente vai estar cada vez mais degradado e depois não podemos reclamar quando vier uma ação derrubando lá todo aquele seu investimento. Não é isso, doutor Fontenelle? Exatamente. É isso, desse então. jeito. É isso então. Doutor, você quer dar um recado para os nossos espectadores aí, para os nossos internautas? E quem quiser, olha só, quem quiser não, é importante, quem tiver mais alguma dúvida relacionada a direito imobiliário, quiser uma consultoria, quiser conhecer o trabalho do Dr. Rafael Fontenelle, que é de excelente, de suma importância, vai estar o arroba dele, entra em contato com a gente também, segue ele nas redes sociais, é Dr. Rafael Fontenelle, né? Exatamente. Arroba Dr. Rafael Fontenelle, Fontenelle com 2 L's, não é isso? Isso. E o doutor vai estar lá disposto a esclarecer, a trazer para vocês o caminho da solução correta para estar empreendendo aí as suas obras, retirando seus documentos, tratando da sua certificação como propriedade em Armação dos Búzios e região, né, doutor? Exatamente. É isso. Agradeço demais aí a oportunidade. Como o Ian deixou, meu contato está disponível aí, se vocês precisarem de alguma dúvida, uma consultoria. Sempre peço de maneira geral para todo mundo que vai adquirir um imóvel, ter muito cuidado, avaliar a situação. Eu sei que é muito comum em Búzios a gente comprar um imóvel de posse, mas se puder, contrate um profissional, avalie a situação do imóvel, verifique se realmente a pessoa tem a posse do imóvel, porque é muito comum a gente acreditar que alguém que está nos vendendo a posse, ele está nos vendendo simplesmente porque ele tem um papel dizendo que ele é o possuidor. E assim, a posse, ela não se configura através de um papel, ela se configura através de atos físicos no mundo. Então, você precisa ter aquele contato com a coisa. Verifica se o imóvel tem um muro, está cercado. Porque muita gente acha que assim, eu tenho a posse, eu comprei um terreno de posse, eu não fiz uma cerca, eu não tenho um muro, comprei um terreno que estava vazio. E aí você acha que tem posse, né? Assim, e posse não é isso. Ainda tem isso, né, doutor? Ainda tem esse detalhe. Exatamente. Né? Posse não é isso, né? Não é. A posse é... Eu só estou prestando atenção como é que é complicado. Às vezes a gente até adquiriu alguma coisa que, na verdade, não é nem nosso. Então tem que saber como é realmente o fundamento daquela propriedade, né, doutor? Exatamente. A lei diz que... A lei não conceitua a posse, mas diz que o possuidor é todo aquele que exerce uma das faculdades do proprietário. Por exemplo, está usando a coisa. Entendi. Eu tenho um imóvel, aluguei para alguém, eu estou usufruindo dele. Então, dessa maneira, eu demonstro posse. Né? E aí essa posse exterioriza no mundo. Não é um papel que diz que eu tenho a posse. Por exemplo, o papel do RGI me dá o direito a ter a posse do imóvel. É diferente, assim, é uma sutileza,
Mas, por exemplo, essa caneca é minha, eu tenho o direito de qualquer momento usar ela. Eu posso deixar ela aqui na mesa, eu vou lá à prefeitura agora, pedir a certidão que eu acabei de falar. Eu volto aqui, o meu copo está aqui, eu tenho o direito de usar ele a hora que eu quiser. Eu não preciso sair carregando o copo para eu dizer que eu sou dono, eu tenho um papel. Já quando você só tem a posse, você tem que sair daqui e carregar seu copo. Ou então pede alguém para cuidar para você. Pede para alguém vigiar. A importância, por exemplo, de uma empresa de vigilância hoje que tem na cidade. Enfim, para ter ali uma proteção, até eventualmente numa questão judicial, você tem como provar que você, de alguma maneira, olha, eu não estava lá olhando o terreno, mas eu deixei alguém. Eu tenho um contrato aqui, a empresa funciona, regularizada. Você tem como manejar, provar e manejar no judiciário uma forma de proteção da sua posse, as ações possessórias, né, que a lei vai dizer. Então você precisa ter essa apreensão, esse contato com a coisa. Doutor, é importante frisar, sensacional essa sua colocação, mas é importante frisar e tirar a dúvida, né, dos nossos internautas e espectadores aí. O verdadeiro documento, doutor, que torna legítima a sua propriedade é o RGI, ou seja, Registro Geral de Imóveis, né? Exatamente. É o RGI ou a escritura também lhe dá essa configuração? É importante, acho que a gente fala isso, acho que tem muita gente que tem dúvida disso. Ou tem que ser os dois? Olha, vou te explicar assim, o que acontece. Até a sua pergunta é interessante, porque ela nos leva também a responder uma outra pergunta que é de curiosidade de todo mundo, que é, por exemplo, por que um imóvel em Búzios você precisa tirar uma certidão em Búzios e outra em Cabo Frio? É uma novela isso, na verdade. É uma novela. Todo mundo faz isso. Vai lá em Cabo Frio, 2, 3, 4 ofícios de cartório. Exatamente. E aqui em Búzios tem um só e gasta o dinheirão para tentar. Exatamente. Fala sobre isso, doutor. Fala sobre O que acontece? Quando o Dom Pedro, né, você tem a independência do Brasil, e aí as pessoas começam a adquirir o imóvel, né? Antes a terra era da coroa, você tinha autorização para usar, agora você vai se tornar proprietário porque você comprou a terra. E aí, por exemplo, eu comprei uma terra e eu quero vendê-la para o Ian. Eu vendi ela para o Ian. O que se fazia? Você fazia uma escritura, conforme a sua pergunta. Você tinha um papel, que era um contrato, e lá eu dizia o seguinte, olha, nesse ato eu transmito todo o direito e posse para o comprador. O simples ato do título, no caso a escritura, já fazia de Ian dono do imóvel. Perfeito. Beleza. E aí Ian, ele vai vender para um terceiro, do terceiro para um quarto. E cada um vai vendendo de um para outro. Só que eu, por exemplo, quero dar uma despertalhão. Eu vendi, ninguém sabe. Ian comprou e foi para a Europa, por exemplo, viajou. O que acontecia? Eu vendia para outra pessoa e criava-se um conflito. E aí, em 1864, vai se criar a lei de transcrição. O que significa isso? Eu tenho o título aqui, eu tenho a escritura. Eu tenho que ir num local. Aí vai começar a ideia de registro de imóvel no Brasil. Você vai num local onde essa pessoa responsável por esse órgão do governo, ele vai transcrever a nossa transmissão. Então, toda transmissão de imóvel, você tinha que ir lá e transcrever ela. E aí, o que ele fazia? Ele pegava a cópia daquele documento e publicava num diário, num jornal. E aí você vai dar publicidade. Então, quando o Ian vai comprar o meu imóvel, o que o Ian faz? Ele vai lá no cartório e pergunta, olha, o Rafael Fontinelli ele quer me vender uma terra. Tem como você consultar se ele já não vendeu para alguém? E aí eles consultavam nos livros. No livro das transcrições das transmissões, que é anterior ao registro. E, por exemplo, no caso aqui de Búzios, o livro de transcrição das transmissões está lá em Cabo Frio. Não está aqui. Então, por isso que toda vez que você consulta o imóvel aqui, você consulta lá, para saber se esse imóvel não foi vendido para alguém. E aí, só a escritura, ainda hoje, ela serve como título para transmitir a propriedade? Serve. Mas ela depende de quê? De que você vá até o ofício de imóveis para que isso fique registrado. Porque sem esse registro, você não transmite propriedade. Antes, a ideia era como se fosse, por exemplo, a caneca. Hoje eu quero vender a caneca para o Ian. Eu entrego a caneca para ele, independente de qualquer documento, o Ian passou a ser o proprietário. A entrega da coisa satisfaz o contrato. Já em relação ao imóvel, não. O contrato só se aperfeiçoa com o registro. Só é dono quem registra, quem tem o registro. Porque o registro garante segurança, publicidade. Por exemplo, tem umas questões assim, chega o cliente para mim, às vezes até, por exemplo, cliente advogado, já teve caso. Ele faz o inventário do avô dele
E aí sai o formal de partilha, ele chega no registro de imóveis, aí o registro de imóveis vem com a lista de 5 folhas de exigência. Aí ele sai de lá falando um monte de palavras, de palavrão, xingando o pessoal do cartório. E aí assim, eu fico tentando até explicar assim, para um advogado, um colega, e às vezes até para uma pessoa mais simples, e explico o seguinte: olha, a sentença do juiz do formal de partilha, ele é um título, igual uma escritura. O juiz não deu uma ordem para o oficial registrar. Certo. E aí o oficial, assim, existe uma lenda, né, que diz que eles são os guardiões dos livros da lei. Ali é como se fosse o filtro. Por exemplo, já aconteceu de eu pegar casos em que o inventário sai do fórum. Quando a pessoa faleceu, você tinha uma época que a mulher, por exemplo, não votava. A mulher não tinha CPF. O CPF era da família, então o CPF era do homem. E aí o esposo faleceu, a esposa faleceram, foi feito um inventário. Quando você chega no cartório, o cartório diz: olha, a sentença aqui, quando inventaria os bens dos decujos, não tem o CPF da mulher. Mas ela morreu, quando ela morreu, ela não tinha CPF. E aí você precisa ir na Receita Federal, fazer o CPF, porque você precisa ter a qualificação completa das pessoas. Existe uma situação em Búzios aqui, de uma área que na verdade é Cabo Frio, que tem 2 famílias discutindo a posse de um imóvel, porque o nome dos 2 patriarcas é homônimo. Caramba. E lá na transcrição não tem CPF, não tem identidade. E aí como é que eu sei que esse cara aqui realmente é o patriarca dessa família e não dessa? Para não piorar, nós não vamos citar, gente. Sei que vocês estão morrendo de curiosidade para saber quem são essas famílias homônimas aí. Mas a gente não vai citar o nome não, que é uma ética profissional e é sigilo aí de justiça. Mas olha só, foi uma coisa bem lembrada, doutor. Ainda tem esse problema. A gente está em Búzios, mas o lugar é em Cabo Frio. Pelo amor de Deus. Exatamente. É muita confusão. Gente, é aquilo que eu falei. Búzios Podcast é a abertura e liberdade de expressão para quem quiser, puder vir comparecer aqui, falar sobre assuntos tão importantes como esse, como o Dr. Rafael Fontinelli nos deu essa maravilhosa aula de direito imobiliário com a presença dele aqui. Quero agradecer demais, doutor, e quero lhe convidar para uma próxima, que acho que vai ficar faltando muita coisa ainda aí em relação ao direito imobiliário. Vamos pintar muitas dúvidas de nossos internautas e seguidores, e eu tenho certeza que o senhor vai estar à disposição sempre aqui para a gente no programa Búzios Podcast. No programa Nós Vamos Invadir Sua Praia, né? É o podcast de Búzios. Obrigado, doutor. Se você quiser dar um recado para nossos internautas e seguidores aí, que tem uma galera aí que ficou com a orelha em pesaça, né? Exatamente. Obrigado. E essas dúvidas que todo mundo fica, né? Assim, acabaram ficando também em algum momento na minha cabeça. Eu fui buscar a resposta, tentar entender. O que vem antes da matrícula? Veio a transcrição, mas e antes disso? Enfim, mas por que tem tanto conflito? Enfim, estou aí à disposição. Quero agradecer demais ao Ian, ao Búzios Podcast. Trabalho maravilhoso, excelente. Estou à disposição para difundir conhecimento com vocês. Acho que esse trabalho é muito importante. Levar informação, conhecimento. Acho que o conhecimento transforma e liberta, né? Assim, a informação, a palavra é muito importante. Estou aí à disposição, se precisar. Vai ser um prazer voltar aqui para a gente conversar mais um pouco. Doutor, obrigado. O prazer vai ser todo nosso e eu tenho certeza que esse podcast foi de grande valor para todo mundo. Obrigado pela sua presença, doutor. Búzios Podcast, nós vamos invadir sua praia.